Então vamos lá, eu vou tentar fazer aqui para vocês uma amostra de como a gente poderia pesquisar. Então eu estou aqui na página do Google, poderia ser o Mozilla ou qualquer outro programa que você escolha para navegar, tá certo? Aqui em cima nós vamos digitar aqui a página do Google. Então você coloca o endereço www.google, né, como apareceu lá, certo? Dentro da página do Google, a melhor forma que a gente tem de pesquisar é no Google Acadêmico. Google Acadêmico. Então vocês veem que apareceu aí, ó, Google Acadêmico. Eu vou dar um Enter. Apareceu aqui as opções do Google. Essa primeira página que apareceu aqui é ele, Google Acadêmico. A gente vai abrir o Google, veja que apareceu aqui, o Google Escolar. Por que a gente vai usar o Google Acadêmico? Porque aqui a gente tem teses, dissertações, são materiais que já foram realmente escritos e estudados, tá? Então aqui eu vou trabalhar com o tema da nossa pesquisa. Então eu vou descrever aqui qual é o tema que eu quero pesquisar. Então vamos lá. Eu escolhi falar sobre a intervenção do assistente social na área hospitalar. Então eu coloco aqui a intervenção do assistente social na área hospitalar. Dou um Enter. Ele vai me apresentar aqui uma série de materiais que falam ou que tenham a ver com o tema que eu estou procurando. O que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar. Então, aqui nós temos criação e validação de uma escala de complexidade da intervenção social com adultos em contexto hospitalar. Está dentro do que eu gostaria? Se não está, a gente continua a pesquisa. Aqui nós temos formas de produzir saúde no trabalho hospitalar. Uma intervenção em psicologia, não é o que eu quero. A brinquedoteca hospitalar como fator de promoção no desenvolvimento infantil. Um relato de uma experiência, não é o que eu quero. A integralidade do cuidado com eixo da gestão hospitalar, também não é o que eu quero. Então, vejam que eu estou trabalhando e procurando o que é que fala do meu trabalho, que foi que eu coloquei. Então, brincar no hospital, estratégia de enfrentamento à hospitalização, não tem nada a ver com o que eu quero. O psicólogo clínico e a equipe multidisciplinar, não tem a ver com o que eu quero. O acompanhamento familiar antes e depois da morte da criança, não é o que eu quero. Alimentação hospitalar, proposições para a qualificação do serviço alimentação e nutrição avaliadas pela comunidade. Veja que desse início de pesquisa que eu tenho aqui, não tem nada que fale sobre a intervenção do assistente social. Mas eu tenho mais páginas aqui embaixo, página 2, página 3, página 4. Vamos ver na 2. O bom é que a gente pegue entre a página 1 e página 2, porque seria interessante, são trabalhos mais recentes. Aqui tem, o som do silêncio, uma reflexão a partir do serviço social de saúde em hospital. Poderia ser? Poderia, mas não é ainda o que eu quero, então vamos continuar. Serviço social em hospital-escola, um espaço diferenciado de ação profissional. Aqui já é um que eu gostaria, então vamos lá. Eu vou clicar nesse, presta atenção. Cliquei, ele vai me abrir um documento. Então, veja como é que ele abre. Aqui eu tenho um documento. Esse documento, ele mostra aqui, tem um PDF, tá vendo? Para baixar. Aqui tem um pequeno resumo do que é o trabalho. Então, o que eu quero? Eu quero o PDF desse arquivo. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui, temos aqui em cima o endereço, periódicos, SBU, Unicamp e tal. Esse endereço eu tenho que armazenar ele porque ele vai também para minha referência. Eu tenho que dizer que eu peguei esse trabalho e aonde eu peguei. O que eu faço? Preste atenção.
clico, veja que ele ficou marcado, ele destacou, tá certo? Com o botão direito do mouse você clica em cima, ó, e clica em copiar. Esse endereço foi copiado. Presta atenção o que é que eu vou fazer. Eu vou abrir uma página do Microsoft Word, e aí você pega o seu programa aí e abre essa pasta. Eu vou pegar aqui, pronto, eu tenho aqui uma pasta do meu Microsoft Word, e aí eu vou colocar aqui, ó, referências das pesquisas do TCC. Uma hipótese, tá? Vamos lá, vamos deixar ele aqui diferente. Pronto. Agora nós vamos marcar como normal. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Primeiro, eu já tenho o endereço, certo? Eu não trouxe o endereço. Vamos lá, clicar aqui com o botão direito e eu vou clicar em colar, tá? Ó, colei o endereço. Presta atenção que ainda falta um detalhe. Eu tenho que botar aqui em cima o título do trabalho para poder saber que trabalho foi que eu pesquisei nesse endereço. Senão ele pode dar errado, ok? Então vamos voltar lá na página do Google onde eu abri. Eu vou clicar agora no PDF. Cliquei no PDF, ó, veja que está aqui, ó, Serviço Social, Hospital, Escola, né? Aí aqui ele já tem pedindo para você baixar. Então, qual é o nome do arquivo? Não é esse? Vou clicar aqui também, ó, vou marcar ele, presta atenção. Vou copiar, ó. Então, ó, presta atenção, vou fazer de novo. Marquei. Copiei, certo? Copiado. Vou lá na minha página do Microsoft Word que eu abri, ó. E em cima do que eu copiei, eu vou colar esse endereço. Vou normalizar aqui. Eu não preciso ele nesse tamanho todo, vou deixar ele no tamanho 12. Eu só preciso saber que é o tema do meu trabalho. E aí eu coloco aqui um ponto final e coloco aqui, ó, disponível em, aí esse endereço que a gente trouxe, nós vamos colocar aqui, ó, entre o sinal de maior e entre o sinal de menor. Tá vendo? Disponível em o endereço de onde eu copiei. Aqui eu vou colocar acesso em, vamos botar o dia de hoje, dia 4/8/2020, vou marcar o horário agora, que eu acabei de copiar esse arquivo. São exatamente agora 14h45. O horário ele não precisa exatamente ser o horário que você pegou. Você pode botar um horário aproximado. Então, veja, presta atenção. Vou voltar lá. Eu estava aqui no Word, eu vou voltar todo o processo para a gente compreender, tá? Então, não se percam aí no processo. Nós fizemos a primeira pesquisa, eu botei na página do Google Escolar, botei mais ou menos o que é que eu gostaria de pesquisar o assunto, procurei na página 1, página 2, encontrei esse arquivo. Abri esse arquivo, ele me trouxe para um local onde tem o programa, o arquivo em PDF. Peguei aqui o arquivo em PDF. Primeiro, o que a gente fez? Copiou esse endereço, trouxe para a página do Microsoft Word, colei ele aqui, abri o PDF. Se você observar, o mesmo endereço está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Do mesmo jeitinho. Vamos lá. Ó, o mesmo endereço, ele está aqui, tá? Eu posso copiar também esse endereço já no PDF. Então eu abri o PDF, eu posso copiar esse ao invés daquele que a gente copiou. Por exemplo, eu copio esse. Vamos lá no Microsoft Word. Vou substituir aqui, só para a gente entender. Pronto, só para vocês entenderem. Peguei o da página que estava o PDF.
Agora eu vou baixar esse arquivo, tá? Esse arquivo é bom que você tenha uma pasta na sua área de trabalho, onde você possa armazenar tudo isso. Por exemplo, vou diminuir aqui e vou diminuir aqui. Vamos lá. Eu estou aqui na minha área de trabalho, aí no seu computador, no seu celular, você cria uma pastinha. Vamos lá, eu vou criar aqui, ó, novo, pasta. E aí eu vou criar uma pasta, pesquisas TCC, uma hipótese, ok? Vamos voltar lá para a página a página que a gente estava. Eu vou baixar esse arquivo agora, tá? No meu computador aqui ele tem uma desvantagem, porque ele baixa o arquivo na página aqui, ó, ele baixa aqui no cantinho. Ele não pergunta aqui onde é que eu quero salvar, tá? Mas aí o que você faz? Geralmente no computador de vocês, se ele não vier para cá, como está o meu, ele vai perguntar aqui onde é que você deseja salvar. Aí você vai localizar aquela pasta lá da área de trabalho e vai salvar dentro daquela pasta. Por exemplo, aqui eu vou abrir, ó, mostrar na pasta. Eu já baixei esse arquivo, agora ele já está no meu computador. Mostrar na pasta, aí ele apareceu aqui, ó. Eu vou recortar ele daqui, recortei, e vou levar lá para a minha pasta que eu criei na área de trabalho. Foi criada uma pasta agora? Então, vou pegar aqui mesmo. Computador, área de trabalho, e aí a pastinha que eu criei, pesquisa TCC. E vou colar ele aqui dentro. Pronto, ele já está aqui. Esse mesmo arquivo que a gente está criando aqui, vamos salvar ele. O arquivo, salvar. Vamos botar ele em área de trabalho, vamos salvar ele dentro dessa pasta também. Você vai acumular todos os seus arquivos e vai colocando dentro dessa pasta, ok? Já tem aqui, ó, referências das pesquisas, estou salvando lá dentro, pronto. Toda pesquisa que eu for fazendo, eu abro esse arquivo, deixo ele aqui na lateral, e toda pesquisa que eu for fazendo, eu vou copiando o título do trabalho, o endereço, vou colocando aqui, já vou montando a minha referência bibliográfica, tá bom? Vamos voltar aqui para a minha área de pesquisa novamente. Vamos supor que eu vou localizar outro arquivo lá. Então vamos continuar. Ó, a atuação do psicólogo não é o que eu quero, paciente vítima de violência não é o que eu quero, intervenções para solucionar a superlotação não é o que eu quero, a música como recurso no cuidado da criança não é o que eu quero. Tá. Vamos mudar a forma da pesquisa. Eu botei essa forma de pesquisa, mas vocês viram que não surgiu tanto arquivo. Então vamos lá. Serviço social e trabalho em hospital, que é a mesma coisa, intervenção, tá? Seria a mesma situação. Então aqui já tem o uso de ferramentas analisadoras para apoio ao planejamento dos serviços de saúde. O caso do serviço social do Hospital das Clínicas Unicamp. Pode ser um arquivo? Pode, eu posso utilizar esse aqui. Então, o que eu faço? Eu abro ele, presta atenção, esse aqui agora, ó, já veio diferente. Ele não veio mais o arquivo principal para me abrir o PDF. Ele já abriu o próprio PDF, ó, já é diferente. Estão vendo a diferença aqui agora? Então eu já tenho o arquivo direto no PDF. O que eu faço? Vocês vão perceber, ó, que quando você movimenta o mouse aqui, ó, tá vendo? Ele já me dá a opção de baixar, ó. Essa setinha que está aqui é a opção para baixar o arquivo PDF. Ó, presta atenção aqui, ó. Então, ó, eu vou clicar nele, ele vai fazer o mesmo processo, ó. Esse aqui, ó, a diferença desse. Essa pasta aqui já é diferente, ele não veio aqui para baixo, para depois eu ter que localizar ele lá na pasta e copiar. Ele já pergunta onde eu quero salvar. Onde é que eu quero salvar? No meu caso aqui no meu computador, ele está na área de trabalho, pesquisa TCC, não é isso? Então vamos lá, pesquisa TCC, pronto, eu já vou deixar o arquivo lá salvo. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Copiar o
endereço. Então eu copio esse endereço, ó. Vamos voltar, eu cliquei, ele ficou todo marcado, tá vendo? Eu tenho duas opções aqui, clicar com o botão direito e clicar em copiar, ou quando eu clicar lá em cima, eu usar o teclado CTRL, aquela teclazinha que fica do meu lado esquerdo aqui, ó, CTRL no canto do teclado, eu seguro ela e aperto a letra C. Ele vai copiar esse endereço. É a mesma coisa de fazer isso, ó, clicar aqui e clicar aqui, ok? Qual é o primeiro passo agora? Eu volto aqui, colo o endereço, volto lá no arquivo, copio o título do trabalho, copio de novo, volto lá na minha pastinha, acima dele eu colo o título, posso deixar ele desse tamanho aqui, não tem problema. O que eu boto aqui? Disponível em, e aí o sinalzinho de maior, puxo o endereço para cá, no final dele o sinalzinho de maior, acesso em 4/8/2020 às, que horas são essas? Vamos olhar aqui no meu relógio. São exatamente 14h53 agora. Estão entendendo, gente, o que a gente está montando? Quando você for montar a sua referência, vai acontecer de ficar assim, ó, esse azulzinho com essa linha embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de hiperlink. Como é que você tira? Clica com o botão direito, remover hiperlink, ó, remover hiperlink. Quando você clicar, ele vai ficar sem o link. Mesma coisa, clica com o botão direito, remover hiperlink. Tranquilo? Então, a princípio, o que eu quero mostrar a vocês é isso, é como é que você faz essa pesquisa. Você tanto pode fazer no Google normal, como você pode usar o Google acadêmico. O que eu estou dizendo? Por que a gente utiliza o Google acadêmico? Porque através do Google acadêmico eu tenho trabalhos mesmos que foram realizados científicos. O Google normal você vai encontrar muita coisa que foi jogada, às vezes é plágio, por aí vai. Então é melhor a gente trabalhar pelo Google acadêmico, como eu mostrei a vocês lá no início. Então ó, aqui eu teria mais uma série de outros trabalhos, não é o caso agora, tá? Eu vou deixar para que vocês possam tentar fazer a pesquisa de vocês. Isso vale para qualquer tema. Por exemplo, eu quero trabalhar o serviço social e saúde mental no CAPS, por exemplo. Serviço social e saúde mental no CAPS. Uma hipótese. Então, ó, o cuidado em saúde mental no CAPS no entendimento dos profissionais. Saúde mental e classe social, CAPS, um serviço de classe e interesses. Não tem nada aqui sobre o serviço social ainda. Então, eu tenho que buscar, ó, atuação do serviço social na saúde mental, entre os desafios e perspectiva para a efetivação de uma política intersetorial, integral e resolutiva. Ó, aqui já estaria dentro. Então, eu vou ter que ir movimentando a minha pesquisa dentro do que eu quero pesquisar, tá certo? Então, vamos supor que esse aqui fosse um deles. Eu clico, como eu já expliquei, né? Eu clico, ele vai me levar para o trabalho, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o trabalho. Veja que, como eu disse, ele já me trouxe para dentro do PDF. Então, vamos lá, vamos copiar primeiro o endereço, com o botão direito, copiar. Vamos levar lá para o local onde eu estou montando minhas referências. Pronto, esse é a primeira parte. Agora eu vou baixar o arquivo. Vamos baixar o arquivo. Esse aqui ele já me perguntou onde é que eu quero salvar. Veja que apareceu números. Para não ficar ruim, para eu não saber depois o que que eu faço? Cancelo. Pronto, eu quero aqui, ó, atuação de serviço social na saúde mental. Vamos botar esse aqui. Copiar ele. Vamos pedir para salvar.
Aqui onde ele apareceu sem nada, ó, eu marco e colo o que eu copiei. Aqui eu estou salvando o arquivo, não é montando a referência não, tá? Pronto. Agora eu vou copiar o nome completo para eu levar para a minha referência, para saber o que foi que eu pesquisei depois. Abro o Word, acima do endereço eu colo, ó, pontinho. O que eu boto? Disponível em sinal de maior, né? Sinal de menor, acesso em 4/8/2020 às, vamos botar aí 14h55, né? A gente botou outro 14h53, uma ideia. Vou tirar o hiperlink, ó, clica com o botão direito, remover hiperlink. Entenderam, gente? Então, até aqui, para que a gente possa compreender um pouco como é a forma de pesquisa. Qualquer dúvida, a gente vai falando mais sobre isso, eu vou passando para vocês como fazer esse trabalho, tá certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês por enquanto.